Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar pela apostila de História, na página 217. Eu já dei um tempinho para vocês lerem o texto e a gente poder discutir sobre ele. E esse texto está falando sobre o quê, quinto ano? Direitos civis. Os direitos civis, né? Então, os direitos... O que são os direitos civis? É a igualdade que todos os civis têm de direito no nosso país. Vocês sabem o que são cidadãos? O que é? Cidadão é uma pessoa que participa de um Estado. Isso, cidadãos somos nós, né? Que temos direitos, temos deveres, pagamos os nossos impostos, temos que agir conforme... agir também ativamente na política, né? Sabendo se os eleitores estão cumprindo corretamente com aquilo que foi proposto. É se movimentar, é fazer as coisas acontecerem no nosso país, né? Então, nós temos vários direitos civis. E temos também o direito da liberdade de se expressar, de nos expressarmos, de nos manifestarmos, tá? De se deslocarmos livremente, esse é o direito de ir e vir. Nós temos o direito de se reunir com quantas pessoas quisermos, ou com uma multidão. A gente também tem o direito de ter privacidade, de não tornar a nossa vida pública, nem a nossa casa. Nós temos o direito também com a casa, com os amigos, as nossas atividades particulares, de ter informação verdadeira, que também é garantida pela liberdade da imprensa, né, além de outros. Então, nós temos vários direitos civis. O que eles fazem, esses direitos civis? Eles vão garantir a nossa proteção e a nossa individualidade de cada indivíduo. Então, o direito civil, ele garante a nossa proteção e a nossa igualdade. E todas as leis valem para todos os brasileiros, tá? A justiça, ela também tem que ser igual para todos, tá? Um não pode ser privilegiado mais que o outro, não, ela tem que ser igual. E ninguém pode ter, o que eu acabei de falar, ninguém pode ter privilégio frente a outro indivíduo. E onde é que todos esses direitos da gente está assegurado? Alguém sabe dizer? Onde está garantido esse nosso direito? Qual documento que a gente tem no De nosso ser país? livre. Mas qual é o documento? Qual é o nome do documento? Constituição. Constituição. Tudo isso está garantido num conjunto de leis, tá? E que regulamentam o nosso país. E o nome desse conjunto de leis é a Constituição. Um dos mais importantes direitos civis é aquele que reconhece os indivíduos também. Peraí que eu me perdi. Também que reconhece os indivíduos que também são diferentes. Então, tem um direito que ele é muito importante. Um dos mais importantes. Por quê? Porque ele vai garantir, ele vai reconhecer o indivíduo, aquela pessoa, como uma pessoa diferente. Por que aquela pessoa que é diferente? Porque são as pessoas que têm necessidades especiais. Então, essas crianças que têm necessidade, que elas podem ter necessidades especiais, elas necessitam de uma atenção diferenciada, né? Elas não podem ser tratadas como crianças que não têm necessidade especial. Então, elas precisam ser tratadas de uma forma diferenciada na escola. E ela também tem o direito de frequentar a escola como as outras crianças, tá? Mas o atendimento dessas crianças com necessidades especiais deve ser diferenciado.
Então, ou seja, todos têm o mesmo direito perante a lei. E, quando necessário, a lei prevê um tratamento especial a algumas pessoas. Por que que a lei prevê esse tratamento diferenciado? Porque, que nem nós estávamos falando, eu estava explicando para vocês, se é uma criança que tem necessidade especial, ela precisa ser tratada diferente, né? Porque a forma dela aprender vai ser diferente, as dificuldades dela precisam de uma atenção maior. E como eu já falei, todas essas garantias de leis que asseguram nós como cidadãos, que garantem os nossos direitos e deveres, eles estão na Constituição. Lembra que a nossa Constituição ela foi feita em 1988? E esses artigos desses direitos civis, né, direito de ir e vir, de se manifestar, eles estão lá no artigo 5º da Constituição Brasileira. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês a Constituição. Está compartilhando com vocês a tela ou não, da Constituição? Não. Não, peraí. Tá, peraí. Agora tá? Sim. Sim. Então, vamos lá. O artigo 5º da nossa Constituição, que a gente pode colocar lá na internet e pesquisar, ó, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí aqui embaixo, esse artigo ele dá um resumo, e aqui embaixo ele especifica todinho o que pode acontecer, o que é assegurado, ó. Como nós lemos, são invioláveis a intimidade. Invioláveis, alguém sabe o que significa invioláveis? Deduz alguma coisa que significa essa palavra? Que não pode violar? Que não pode violar, né? Que não pode acontecer sem o consentimento da pessoa, tá? Sem vocês autorizarem. Então, ó, ninguém pode inviolar a nossa intimidade, a nossa vida privada. Por quê? Então, vamos lá, ó. A vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Olha, ninguém pode pegar a nossa imagem e fazer com a nossa imagem o que quiser. Ninguém pode tirar uma foto nossa e sair publicando por aí sem a nossa autorização. Ninguém pode usar a nossa imagem sem a nossa autorização. Ou a dos nossos pais, no caso, vocês que são menores de idade, tá? Assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, se alguém pegar a imagem de vocês sem a autorização de vocês, vocês podem processar a pessoa e aí vocês vão entrar com dano material, tá? Ou moral. O que é moral? Se alguém agredir a moralidade de vocês, aí vocês podem entrar com um processo. Então, o artigo 5º ele nos assegura todos esses direitos, tá? Aí aqui depois vocês dão uma olhadinha, porque tem bastante coisa. Só estou mostrando para vocês o artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque nós já estudamos que a Constituição é a lei maior que garante os nossos direitos e deveres. Então, tá lá. Se tem alguma coisa que as pessoas façam e não está de acordo, a gente pode recorrer à Constituição para poder processar a pessoa e saber também quais são os nossos direitos e nossos deveres. Não é que a criança pode trabalhar com 16 anos, só se for tem uma quantidade certa de horas que as crianças podem, os adolescentes, né? Que 16 anos já é considerado adolescente. Com 16 anos pode trabalhar, fazer o campus, né?
começar a vida de trabalho, a iniciação da vida de trabalho, mas não é um trabalho como de um adulto, né? Ele precisa ter direitos garantidos, ele precisa frequentar a escola. Um adolescente que não frequenta a escola não pode participar desses programas que são chamados programas de estágio, tá? Não é um emprego ainda, tá? Porque a lei não permite que criança, adolescente trabalhe, né? Não pode trabalhar. Tem um horário certo, que agora eu não me recordo qual é, mas eu sei que no período da noite ele não pode trabalhar, tem algumas regulamentações. Mas entre aspas, as crianças trabalham. Quando faz teatro, que elas ganham dinheiro. Aí é um lazer, cultura, não é um trabalho. É diferente. Mas não é um trabalho, né? É diferente um trabalho de você fazer uma atividade que você goste, de você estar iniciando. Mas também tem o ECA, ele protege esse tipo de criança, vamos supor, que faz um teatro. Ele não pode trabalhar não sei quantas horas por dia. Tem uma série de regulamentações para que a criança não seja abusada no sentido de quê? De explorarem ela para trabalho. Porque lugar de criança é na escola. Lembra daquela música do Palavra Cantada? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Acho que eu já passei para vocês essa música. Então, criança não trabalha. Realmente, criança dá trabalho. Então, vamos lá. Na página, o que existe? Lógico que existe. O ECA não é um homem, Manoel. O ECA é um conjunto de leis igual à Constituição, só que é um estatuto da criança e do adolescente. Depois a gente vê quem criou o ECA. Eu não sei quem criou o ECA, mas não foi uma pessoa só. Geralmente são várias pessoas que se reúnem, trocam ideias e vê a necessidade do que acontece com as crianças e criam um documento, tá? Na página 219, diversidade... Não, aqui não, a 218 ainda. Dos direitos e deveres individuais e coletivos. Aqui eu joguei para você lá, né? Para vocês lá, aliás. Inviolabilidade é a garantia de que ninguém vai desrespeitar algo, que ninguém vai fazer algo sem o consentimento de vocês, tá? Aqui, aprender brincando, vocês já fizeram. Qual é a palavrinha que surge aqui? Respeito. Respeito. Ó, aí vamos ver agora. Esses direitos nos são garantidos hoje. Mas, como será que chegamos até aqui? Será que todos sempre tiveram os mesmos direitos? Vamos descobrir. Diversidade da sociedade brasileira. O que vocês entendem quando vocês leem esse subtítulo? Eu não sei. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Tipo, direitos. Ser livre. Tipo o quê? Ser livre, direitos. Diversidade. O que significa diversidade? Diversão, lazer. Diversidade é que é diverso. É que é o quê? Diferente da gente, que várias pessoas, nós temos muitas pessoas no nosso país. Todo mundo pensa igual a gente? Pensa, quinto ano. Todo mundo gosta da mesma cor que a gente, gosta da mesma vida que a gente. Todo mundo vota no mesmo político. Então, diversidade é isso, da sociedade. A sociedade, quem somos? Nós, que somos os cidadãos brasileiros. Então, os direitos civis garantem a igualdade de tratamento para todos os indivíduos, né? Aquilo que eu já falei. Não existe ninguém melhor e nem pior perante a lei. A lei ela é igual para todos. Só que, em alguns casos, das pessoas com necessidades especiais, elas precisam de uma lei um pouquinho diferente para poder se enquadrar aquela pessoa, porque ela tem uma diversidade diferenciada, né? Contudo, os indivíduos não são iguais entre si. Nós não somos iguais. Eu não sou igual ao Davi. O Davi
é feito da mãe e do pai dele. O Davi não é nem igual nem a mãe nem o pai, né? Então, cada indivíduo é diferente entre nós mesmos, né? Apesar de termos 2 olhos, uma boca, de sermos da raça humana, mas nós temos as nossas diversidades, nós somos diferentes. Pois a sociedade brasileira é composta de quê? Culturas. Várias culturas. Quando os portugueses chegaram no Brasil, quem estava aqui? Pedro Alves Cabral. Quem estava aqui? Os índios. Os índios. Depois quem? Descobriu, literalmente, né? Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Os Portugueses. Depois vieram os escravizados. Índios. Quem que os portugueses trouxeram para ser escravizados? Africanos. Os africanos. Então, nós começamos com índios, portugueses, africanos. Depois vieram para o nosso país japonês, italiano. Aí começou a migrar um monte de pessoas. Então, a nossa cultura, ela vem de várias culturas. Por isso, o respeito deve ser construído dentro da diversidade. Quem quer falar? Alice. Pode falar. Não é da... Porque quando Muitos costumes do nosso cotidiano quer dizer do nosso dia a dia, são exemplos de como esses povos estão presentes na formação da sociedade brasileira. O nosso idioma é o português, mas muitas palavras que utilizamos são de origem indígena, ou seja, até o nosso idioma, apesar dele ser o português, ele é misturado. E algumas das palavras que nós pronunciamos e utilizamos vêm da cultura indígena, que a gente fala e nem sabe, como a mandioca, abacaxi, tapioca. E também nós temos algumas palavras que também são de origem africana, caçula, axé, batuque. E também não são só nas palavras que nós temos diversidade, nós também temos na culinária, tá? Na culinária, nós também temos na música e na arte. E tem vários exemplos disso, tá? A língua é um dos campos em que podemos identificar a diversidade cultural. Mas ela também existe na culinária, na arte e nas manifestações religiosas, entre vários outras coisas, tá? Por exemplo, alguém sabe alguma palavra que tem origem de outro idioma e que nós usamos no nosso vocabulário, no nosso idioma? Estrogonofe? Estrogonofe, abajur. Abajur não é uma palavra brasileira, se eu não me engano, é uma palavra francesa. Yakisoba. Yakisoba. Alguém consegue identificar uma manifestação religiosa que veio de outro país e não do nosso? Alguém sabe? Religiosidade, estamos falando. Ninguém sabe falar? Tudo bem. Então, vamos lá. O que é viver com diversidade? O que vocês acham que é viver com diversidade? É o quê? viver em conjunto com a sociedade. Então, o que é viver com a diversidade? É ter pessoas com hábitos, culturas, etnias e outras características convivendo, tá? Então, o que convivendo? O que isso quer dizer? Na nossa sala de aula, se a gente parar para pensar, nós temos pessoas com várias etnias e características diferentes, não temos? Em quinto ano, parem de escrever um pouquinho, presta atenção. Sim. Sim, e nós não convivemos com essas pessoas? Sim. A gente pode tirar sarro de um amigo porque ele tem uma etnia diferente. Etnia diferente é uma raça diferente. Ele pode ser oriental, ele pode ser africano, indiano. A gente pode tirar sarro por conta da cor do cabelo, da cor de pele? Não, porque é a etnia dele. E também a nossa cultura, a nossa formação como
enquanto brasileiros, vêm dessas etnias. Por mais que uns tenham um tom de pele mais claro e outros tenham um tom de pele mais escuro. Mas todos, nós devemos... Lembra do bonequinho que nós fizemos lá em cima? Nós temos que respeitar. Respeitar até o que? As diversidades, no sentido de que? Físicas. De que usa óculos, de que de repente usa um aparelho auditivo, ou de repente um amigo, ele tem uma necessidade especial, ele não anda, ele é um cadeirante, ou ele precisa de uma muleta. Então, nós temos que respeitar essa diversidade num todo. A gente nunca pode tirar sarro de um amigo, nem de ninguém, né? Não precisa nem ser amigo, nem de ninguém. Porque nós temos que conviver com hábitos. Os hábitos das pessoas também são diferentes. Cada um tem um jeito. Cada um tem um hábito diferente. A Júlia tem o hábito de levar batata e refrigerante para o intervalo. O Tatá, ele leva pão de queijo e eu amo quando ele leva pão de queijo recheado. Um exemplo de um hábito, tá? Então, cada um tem... O Ian, vamos pegar o Ian. O Ian é um exemplo ótimo sobre hábito. O Ian, ele pode comer qualquer coisa? Não. O lanche do Ian não é basicamente uma dieta que o Ian faz? Sim. E não é um hábito dele também fazer isso? A gente pode tirar sarro do Ian, porque ele leva um lanche diferente. Eu sei que ninguém faz isso, mas eu estou dando um exemplo. A gente pode tirar sarro do Ian porque ele tem um hábito diferente? Não. Então, nós temos que respeitar os hábitos das pessoas, a cultura e a etnia delas, tá? E a gente tem que conviver, não faltando respeito com isso. Dê um exemplo de respeito à diversidade expresso nas nossas leis. O que vocês vão fazer aqui? Cada um vai escolher algum tipo de exemplo sobre respeito, sobre alguém diferente, mas que está onde? As Nossas leis. Nossas leis. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa. Nós temos o direito de ser livre. Mas o que nós precisamos ter na nossa cabeça, em consciência, saber? O nosso direito acaba quando começa o direito da outra pessoa, tá? Então, eu posso ir até aqui, não posso passar para lá. O que isso quer dizer? Eu tenho o direito de ser livre. Todo mundo tem o direito de ser livre. Por que eu tenho o direito de ser livre? Eu posso sair fazendo qualquer besteira por aí? Bater nas pessoas, cometer qualquer infração? Porque eu posso ser livre? Em quinto ano, respondam? Não. Por quê? Porque existe aquilo que eu falei, o meu direito acaba quando vai começar o da outra pessoa. Porque a partir do momento que eu sou livre e vou fazer o que eu quero e vou fazer alguma coisa que fere o direito daquela pessoa, que vai começar o direito daquela pessoa, então eu já não sou livre. Então eu sou livre para fazer as coisas com consciência, sabendo que existem leis que me dão direitos, mas que me dão deveres, que me dão obrigações, que ninguém é louco e sabe o que a gente pode fazer ou não, né? Então, ser livre não é fazer o que quiser, né? Ser livre por exemplo, não ser sequestrado, não ser escravizado, é uma coisa mais assim nesse sentido. Então, vai na ficha de atividades de história e da página 117, 118 e responde a ficha de atividades. Então, a gente vai fazer até a gente vai fazer também da ficha de atividades a 119 e a 120 só o exercício 2, tá? Porque fala sobre a história do Patinho Feio. O exercício 3 da 120 não é para fazer. Então, vamos para a correção da ficha de atividades de história da página 118. A letra A. Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Vocês colocaram essa resposta? Os brasileiros e os estrangeiros que moram, né, no nosso país. Na B,
A Constituição garante a inviolabilidade dos direitos dos cidadãos. Explica o que isso significa. Significa que a Constituição garante que ninguém vai desrespeitar os direitos que tem nela, né? Então, os direitos que tem na Constituição, todo mundo tem que respeitar, eles não podem ser desrespeitados. Na 2, o que vocês colocaram? FV. F. F. Na B. V. Na C. V. Na D. F. Na E. F. Na 3, o que vocês colocaram? Constituição cidadã. Constituição cidadã, isso. Na 119 do 1, o poema mostra um trecho da história do Patinho Feio. Essa história mostra um exemplo de qual comportamento? É um comportamento preconceituoso. Tá? Desrespeitoso. Eu coloquei. Coloca a vírgula preconceituoso. Preconceituoso, tá bom. Tá? As pessoas, os outros patinhos estão tendo uma ação preconceituosa com o patinho feio. Agora nós vamos para a apostila de língua portuguesa, página 21. Advérbios. Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? Os impactos das mudanças do clima já alcançam os brasileiros, estejam eles na cidade ou no campo, no norte ou no sul do país. E suas consequências são profundamente sentidas por todo mundo. Segundo a matéria publicada no início de março por Joyce Msuya, chefe do Programa Ambiental da ONU, a degradação dos nossos ecossistemas teve um impacto devastador nas pessoas e no meio ambiente. A natureza é a melhor aposta para combater as alterações climáticas e garantir o futuro. Aqui está de quem fez a reportagem, né? Meirelles Eduardo, tá a fonte de onde ela foi tirada. Agora, exercício número 1 da página 22. Releia o título do texto e compare-o com uma versão modificada. Por que, aqui o título, né? Por que o aquecimento global avança rapidamente hoje? E agora embaixo nós temos uma versão modificada. Por que o aquecimento global avança? Agora respondo as questões. A versão modificada é de uma frase com sentido completo? Fala, Manoel, você queria responder. Tá. Vocês acham que a frase que foi modificada, essa daqui, ela é uma frase que ela tem um sentido completo ou ela não tem um sentido completo? Ela passa a mensagem ou ela não passa? Eu acho que ela passa a mensagem mais ou menos, porque... Vocês conseguem ler a mensagem e entender o que ela está passando? Eu não. Ah, não? Olha de cima e olha de baixo. Vê o que mudou só. Essa segunda frase, ela tem um sentido completo? A gente consegue lê-la e entender a mensagem que ela está passando? Sim, tá perguntando. Sim, porque O aquecimento global avança, né? Então, a versão modificada é uma frase completa? Sim, óbvio que ela é uma frase completa. Ela só foi modificada, mas a mensagem é a mesma. Vamos prestar atenção na B. O significado transmitido pelo título modificado é o mesmo do título original? Por quê? Ou seja, Sim. Quando a gente lê por que o aquecimento global avança rapidamente hoje, ele tem o mesmo significado de quando a gente lê por que o aquecimento global avança? Não. Não. Por que não? Alguém sabe? Porque só tá falando que avança, ele não fala que avançou rapidamente. Quer falar alguma coisa, Manon? Não, exatamente. Porque o quê? O advérbio, porque... Qual é o advérbio? Qual é o advérbio da frase? Da primeira? Hoje.
Hoje. Não, não. Qual é o advérbio, Por gente? quê? Aquilo que... Hã? Por quê? Não, por que não? Porque é a pergunta. Rapidamente? Qual? Rapidamente. Rapidamente? Rapidamente. Porque o advérbio rapidamente modifica. Então, o advérbio rapidamente, ele expressa um modo, ou seja, que modo ele está expressando? Que esse aquecimento global está acontecendo de uma forma muito rápida, tá? Não é um aquecimento global que está acontecendo devagarinho, muito pelo contrário, está sendo rápido. E aqui ele só fala que o aquecimento global avança. A gente não sabe se é rápido, se é devagar, e em cima a gente já sabe que é muito rápido. O exercício 2, ainda da página 22. As palavras retiradas da versão original caracterizavam as frases em que aspecto? A palavra hoje, ela está caracterizada como um advérbio de lugar, de tempo ou de dúvida? Tempo. De hoje é lugar? Tempo. De tempo, né? Hoje. E rapidamente? Modo, negação? Modo. Rápido, né? Então, vamos lá. As palavras que indicam um aspecto ou uma circunstância modificando ou agregando sentidos, agregando é somando sentidos aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios, são chamados de advérbios. Observe mais alguns exemplos. Ontem assistimos a uma reportagem sobre mudanças climáticas. O termo ontem indica um tempo. Outros advérbios de tempo. Hoje, cedo. Se quiserem riscar, tá? Essa partezinha é interessante para estudar para a prova. Hoje, cedo, tarde, amanhã, logo e depois. São advérbios de tempo. As manifestações sobre o clima começaram longe daqui. Olha o verbo aqui, ó. Primeiro eu identifico o verbo e depois eu vou procurar o advérbio, ó. Longe. Longe é advérbio de quê? De lugar? De lugar. De lugar. Longe é lugar. Daqui em Nova York. O termo longe significa um lugar, que esse lugar é longe, né? Não tem como falar que é um advérbio de tempo. Longe. Tempo é longe? Não. Tempo tem a ver com relógio, né? O que marca as horas? Como é que eu sei se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, se vai ser logo, depois? O de lugar é diferente do de tempo. Outros advérbios de lugar. Tem aqui, lá, perto, distante, em cima, embaixo. Podem grifar aqui, ó. Advérbios de lugar, para vocês não se perderem. Ó, advérbios de tempo. Eu não participarei da manifestação sobre o clima. O não indica advérbio de negação. Outros advérbios de negação, nem e tampouco. Talvez a temperatura aumente a 3 graus Celsius até 2100. O termo talvez ele está indicando uma dúvida, porque a gente não sabe. Talvez eu vá, talvez não vá, talvez aumente, talvez não aumente. É uma dúvida, ninguém tem certeza. Professora, Oi. aqui no talvez, aí não tem nenhum verbo na frente dele. Qual? Não tem nenhum, eu tô falando. Aonde? Eu não entendi o que você perguntou. Ali, talvez a temperatura aumente 3 graus Celsius até 2000. Essa daqui não tem, tá aqui, mas não tem. Mas talvez é um advérbio de dúvida. A temperatura, os outros advérbios de dúvida.
possivelmente, provavelmente, quem sabe. A temperatura global tem mudado muito, ó, em intensidade. Outros advérbios de intensidade, bastante, pouco, menos, mais. Realmente é um advérbio de modo. Outros advérbios de modo, lentamente, infelizmente, bem, melhor, pior, calmamente. Então, os advérbios são classificados conforme as circunstâncias que expressam. Veja a seguir as principais. Aí aqui nós temos essa listinha. Eu vou dar uns 5 minutos para vocês lerem essa listinha aqui rapidinho. E aqui na página 24, nós temos os tipos de advérbios, né? Que depois vocês vão dar uma lidinha. E aqui nós temos uma dica. Para não se enganar na hora de escrever em cima e embaixo, lembre-se que só podemos usar a consoante M diante do P e B. Então, eu vou escrever embaixo. Embaixo tem um B. Então, eu escrevo junto. Em cima, olha para cá, Alice. Você olha todo mundo para cá. Em cima não tem B aqui. Então, eu escrevo separado. Embaixo tem um B. Só pode vir o M aqui se aqui for um B ou um P. Que P é esse? Jesus. Ou um P. Como aqui é um B, então pode M. Agora, como aqui é C, então tem que escrever separado, tá? Não pode escrever com M junto. Às vezes pode ser N, mas nós estamos falando da palavra em cima e embaixo. Porque em cima eu escrevo separado e embaixo eu escrevo junto. Professora, Oi. o que Analise a charge a seguir. Em sua opinião, que tipo de sentimento os personagens parecem expressar? Vamos ler a charge. Aquecimento do planeta já é o maior evento climático em 2000 anos. Será que os humanos estão tentando minimizar essa situação? Se não, tem uns acreditando que não existe aquecimento global. Então, essa charge, ela está falando do quê? O aquecimento global. Está falando do aquecimento global. E o que está acontecendo com os animais dessa região? Estão ficando em extinção. Ainda não estão ficando em extinção, mas na imagem, o que a gente vê na cara deles? A gente Tristeza. vê Eles estão sentindo calor. Tristeza. Eles estão sentindo o quê? Calor, Tristeza. tristeza, eles estão aflitos, eles estão o quê também? Preocupados, né? Então, em sua opinião, que tipo de sentimentos que parecem expressar? Quando vocês olham para os personagens e para a fala, o que parece que eles estão expressando com esses sentimentos? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Agora, no exercício 2, ainda da página 25. Encontre os advérbios utilizados na charge. Qual charge nós estamos falando? Dessa daqui. Em seguida, transcreva-os e classifique-os. O que é transcreva-os? Vocês vão escrevê-los, reescrevê-los novamente aqui, os advérbios, e vão classificar. Vão classificar em quê? Se é advérbio de tempo, se é advérbio de lugar, se é de afirmação, tá ok? 5 minutinhos para fazer essa questão do exercício 2, lá na charge dos animaizinhos do aquecimento global. Então, aqui os advérbios que foram achados foram nem e não, modo negação. A 3. Leia a tirinha a seguir. Uau! O Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Essa é uma ótima notícia. As fake news têm se espalhado cada vez mais e só fazem mal. E só para garantir, é melhor confirmar se essa notícia é verdadeira mesmo, né? No trecho, o Facebook excluiu várias páginas que propagavam fake news. Qual palavra pode substituir adequadamente o termo em destaque? O termo em destaque é esse. Qual palavra que
divulgaram, né? Divulgavam, porque no Facebook as páginas elas fazem o quê? Elas divulgam. Vulgam. Na página 26, qual a sua opinião a respeito da sugestão da personagem no último quadrinho? Isso aqui é uma resposta o quê? Pessoal. Assim, quais advérbios foram empregados na tirinha? Encontre e classifique-os. Vão lá na tirinha e vão ver quais são os advérbios que tem aqui. São 2 advérbios também, tá bom? E a 6, escreva orações. Quando tem orações, precisa ter o quê? Verbo. Prestem atenção. Ouviram? Eu não vou explicar novamente o exercício 6. Toda oração, o que é uma oração? É uma frase que eu escrevo, mas ela precisa ter um verbo. Se ela não tem um verbo, ela é chamada de frase. Quando ela tem verbo, ela é chamada de oração. Então, vocês vão escrever orações que apresentam um advérbio de afirmação. Então, precisa ter um verbo e um advérbio. Aqui é a mesma coisa. Uma oração que tem um verbo e advérbio, e aqui é a mesma coisa, tá ok? Vamos assistir um videozinho sobre os advérbios, tá ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre os advérbios. Você se lembra que uma das primeiras classes de palavras que a gente estuda são os substantivos, certo? Substantivos são nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de sentimentos, nomes de animais, nomes de pessoas, etc. Depois de aprender que os substantivos são nomes, nós aprendemos uma classe que modifica os substantivos. E essa classe que modifica os substantivos a gente chama de adjetivo. Algumas professoras dizem assim, adjetivo é qualidade, outras dizem característica. Por exemplo, meu lápis é novo. Lápis é substantivo, é nome de um objeto. Novo é uma qualidade desse objeto, portanto, é um adjetivo. Então, substantivo dá nome às coisas, adjetivo caracteriza o substantivo. E se você vai estudar agora os advérbios, com toda certeza você já conhece os verbos. O verbo é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, eu estudo, você ensina, nós corremos. Estado, eu estou, eu sou. Fenômeno da natureza, choveu, ventou, etc. E agora que nós já nos lembramos o que é verbo, nós podemos falar de advérbio. Porque o advérbio, ele vai modificar o verbo, ele vai mudar o sentido do verbo. Existem vários tipos de advérbios. Advérbio de lugar vai dar a ideia de onde o verbo acontece. Veja só, quando a Leona canta, o horizonte me pede para ir tão longe. Olha longe. Longe é um lugar para onde ela vai. Né? Um lugar desse verbo ir. Existem também advérbios de tempo. Por exemplo, na música da Bela. Sentimento assim sempre é uma surpresa. Sempre é o tempo quando o verbo acontece. Quando um sentimento assim é uma surpresa? Sempre. Existem advérbios que são de afirmação. Por exemplo, quando Timão e Pumba cantam Hakuna Matata, sim, vai entender. Sim, afirma que você vai entender. Então, sim é um advérbio de afirmação. O advérbio de intensidade muda a intensidade com que o verbo acontece. Então, quando a Bela é apresentada no filme, a aldeia canta, essa garota é muito esquisita, o que será que dá com ela? Muito! Ela é muito esquisita. Ela não é só esquisita, tem intensidade nisso. Tem intensidade nesse ser esquisita. Então, muito é um advérbio de intensidade. Os advérbios de modo vão mostrar como o verbo aconteceu. Na abertura de Phineas e Ferb, canta assim, são 3 meses de férias que passam depressa. Olha só, depressa é como passam os 3 meses de férias. É um advérbio de modo. Existem advérbios que são de negação. Por exemplo, quando Ana canta para a irmã, você quer brincar na neve, alguma coisa que
eu não sei. Quando ela diz não sei, não modifica o verbo saber, o verbo sei. Ela não sabe do que a irmã quer brincar. Não é um advérbio de negação. Existem também os advérbios de dúvida. Quando a Ana canta, será que eu vou? Ela está em dúvida se vai. Quando as pessoas apresentando a Bela perguntam o que será que há com ela, uma dúvida do que há com ela. Então, será é um advérbio de dúvida. Bom, eu vou dar aqui mais alguns exemplos de advérbios de cada tipo, para você não ficar aí só com um exemplo e você saber identificar, tudo bem? Então, advérbios de lugar. Presta atenção, Monteiro. Aqui, ali, cá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado e mais alguns. Advérbios de tempo. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite. De afirmação. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. De intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas. De modo, calmamente, humildemente, bem, mal. De negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. De dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura. Eu sugiro que você pause o vídeo, faça esse esquema no seu caderno, ouça devagar os exemplos que eu dei no final e complete na tabela. Eu te desafio a ouvir essas músicas, encontrar outros advérbios nelas e classificá-los quanto a tempo, lugar, afirmação, intensidade, modo, negação. Adjetivo e do próprio advérbio. Indicam circunstância, de modo, lugar, intensidade, tempo e outras que iremos ver neste vídeo. Vamos lá. São advérbios de lugar que, como o próprio nome indica, fazem referências a lugares. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, detrás, atrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Algures é um Vamos lugar. ver um exemplo. Eu moro ali. O advérbio é ali e modifica o verbo morar. Ou seja, o advérbio ali está acrescentando ao verbo morar uma circunstância de lugar, indicando onde eu moro. E advérbios de tempo temos hoje, logo, breve, ontem, tarde, amanhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, jamais, agora, já, constantemente, enfim, imediatamente, provisoriamente, sucessivamente, sempre. Exemplo, o bebê nasceu ontem. Ontem acrescenta ao verbo nascer uma circunstância de tempo, indicando quando o bebê nasceu. O bebê nasceu ontem. São advérbios de modo, bem, mal, depressa, devagar, melhor, pior, assim, e boa parte dos terminados em mente, cuidadosamente, calmamente, tristemente e etc. Exemplo, ele andou lentamente. Então, a maneira que ele andou foi lenta. Lentamente acrescentou ao verbo andar uma circunstância de modo, de maneira, como ele andou. Em advérbio de intensidade temos bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quão, quase, tanto, pouco. E um exemplo, ele bebeu muito. A palavra muito traz um valor de intensidade na frase, indicando o quanto ele bebeu. Ele bebeu muito. O verbo, São bebeu. advérbios de afirmação. Muito Sim, advérbio. realmente, perfeitamente, positivamente, efetivamente, incontestavelmente, certamente, deveras. Exemplo, estou realmente empolgado com este show. Realmente é uma afirmação positiva, está afirmando que o show está empolgante. Advérbios de negação. Não, tampouco, nem, nunca, jamais. Exemplo, o João não comprou flores para a Ana.
Está negando que João tenha comprado flores a Ana. O não traz essa frase circunstância de negação. Advérbios de dúvida, possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente, acaso, casualmente, porventura, quiçá. Exemplo, talvez vá hoje à casa do Rodrigo. Há incerteza nessa frase. Não sei se irei ou não na casa do Rodrigo. Talvez eu vá, talvez não. Então, talvez é um advérbio de dúvida. Advérbio de exclusão. Exclusivo, menos, exceto, fora, salvo, senão, sequer, apenas. Somente, só, unicamente. E um exemplo, este escritório é somente meu. O advérbio somente exclui a possibilidade do escritório ser de mais alguém, além de mim. É somente meu. O verbo aí é o é. Os advérbios de inclusão indicam a inclusão de algo e são também, mesmo, ainda, inclusive, até. Exemplo, a Maria vai viajar, o João também. Perceba que João foi incluído na viagem. O João também vai viajar. Então, também traz nessa frase a circunstância de inclusão. O João foi incluído na viagem. Se você gostou... E ainda continuo sendo invariável. A pedido de um aluno, na aula de hoje, vamos estar a dizer. Eu já passei esse vídeo aqui para vocês, olha. Estou compartilhando. Agora sim. Vê se eu já passei esse vídeo para vocês. Aqui são verbos. Hoje vamos falar um pouco sobre os verbos. Verbo é palavra, ação, estado, já passei? fato ou fenômeno. Não, Os né? verbos variam em número, pessoas. Gravado no pendrive da Chase daí, gente. Eles se encontram em 3 conjugações. Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Exemplo, cantar, brincar, sonhar, falar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Exemplo, verbos terminados em er. Exemplo, prender, vencer, ver, varrer. Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Exemplo, exigir, sentir, partir, dormir. Os verbos podem estar em 3 tempos. Presente, agora. Pretérito ou passado, ontem. Futuro, amanhã. O pretérito divide-se em pretérito perfeito. Ele brincou muito. Pretérito imperfeito. Ele brincava muito. Pretérito mais que perfeito. Ele estudara muito. Os modos verbais são indicativo, indicando um fato certo, real, positivo. Exemplo, Bianca sente frio. Subjuntivo, indicando um fato incerto, duvidoso. Exemplo, talvez ele sinta frio. Imperativo, indica uma ordem ou pedido. O imperativo pode ser afirmativo. Exemplo, Bruna, faça o dever. Negativo, Bruna, não faça o dever. As formas nominais do verbo são infinitivo pessoal, sentar, falar, perder. Gerúndio, sentando, falando, perdendo. Particípio, sentado, falado, perdido. Verbo regular é aquele que não sofre alteração no radical e as terminações seguem o modo de conjugação. Primeira conjugação, verbo andar. Ando, anda, andamos. Olha só, o que significa o radical? O radical é essa palavra aqui, ó, ande, tá vendo? A-N-D. E aí ele não sofreu nenhuma alteração no radical. Ele só vai sofrer alteração depois do radical, ó. Aqui no final que vai ser modificado. O AND vai permanecer igual em todas as conjugações, mas o final vai ser modificado. Então, esses verbos que não têm a modificação no seu radical é chamado de verbos de primeira conjugação. Andai, ando.
Segunda conjugação, verbo beber. Bebo, bebe, bebe, bebemos, bebei, bebem. Terceira conjugação, verbo sentir. Sinto, sente, sente, sentimos, sentir, sente. Eles não perderam o radical das palavras, continuaram igual, primeira, segunda e terceira conjugação. Acho que acabou. Pude pegar. E você vai acabar ficando gorda. Minha querida família, tenho uma notícia muito boa para todos. Opa, lá vem problema. Oh, meu querido, como é bom ter boas notícias. Fala, pai, anda. Qual é a notícia? Nós vamos ter um computador em casa. Nossa, essa até que é uma boa notícia mesmo. Legal, pai. Mas você sabe mexer no computador? Vocês viram ali que a frase que ele falou é nós vamos, porque se refere a todos eles, né? Não é nós vai ter um computador, é nós vamos. Claro, no meu trabalho eu mexo com computador o dia inteiro. E todos querem ter um. Mas o que vamos fazer? Todos querem, não é todos querem. Fazer com o computador? Nada, mãe. É só mais uma máquina. O computador não serve para nada. Nós podemos deixá-lo no meu quarto. É engano meu ou você está muito interessado neste computador? Claro, né? O Surf acha que só ele é esperto. O computador vai ficar no meu quarto porque eu preciso mais. E para que é que você quer um computador? Você só pensa em brincar. Você não sabe de nada. Eu quero um computador para estudar, para pesquisar as coisas Eu quero. da escola, para passear pela internet, para conversar com minhas amigas, para saber das últimas notícias do meu ídolo preferido, o Alberto Carlos. Alberto Carlos? Sabia que era para besteira. Pai, nós levaremos o computador para o meu quarto, tá legal? E por que você levará para o seu quarto? Por quê? Por quê? Você levará. É passado, presente ou futuro? Futuro. Futuro, né? Eu uso para fazer lição de casa, para fazer meus trabalhos da escola. Muito bem. Será que não existe alguma outra razão? Paiê, é que eu adoro jogar games. E também dá pra gente gravar umas músicas. Aí você pode economizar um bom dinheirinho do disco. Pensando bem, nós temos boas razões. Mas eu tenho melhores que você. Chega! Eu acho que seria muito bom eu poder mandar e-mails para minha irmã que mora longe, poder saber o preço das coisas antes de sair para comprá-las, poder me informar do meu tio. Mãe, vai ver que você não gosta de um gamezinho, hein? É isso, é que eu vou participar de um movimento pacifista. Você? Não acredito! Que legal! Eu também vou. Nós vamos, né? Mas o computador fica na sala e pronto. Mas, mãe, e quando eu precisar e for de noite? Ou se eu precisar usar e vocês estiverem vendo TV? Como é que nós vamos fazer? É melhor ficar no meu quarto. Nem na sala, nem no seu quarto. Ele fica no meu quarto e pronto. Nós ficamos sem usá-lo. Nada disso. Fica na sala. E daí eu não posso usar. Ei, meu querido, que tal se em vez de um computador você comprasse 3? 3? Não posso trazer um e vocês querem 3? De uma vez? De uma vez não, né, pai? Você pode comprar a prazo. Nós não vamos ligar. Isso mesmo. Você traz os 3 computadores e você vai pagando um pouco cada mês. Boa ideia, né? Eu vou pagando? Nada disso. Nós vamos pagar. Aqui ele usa a parte do gerundismo que nós vimos, né? Pagando, andando. Como assim? Vocês ficam sem a mesada até eu acabar de pagar. Por isso,
Nós vamos pagando. Nós ficamos sem mesada? Essa não. Paiê, ficou radical assim. E vou logo avisando. O primeiro computador que chegar vai ficar no meu quarto. E pronto. Viu só como é que se fala? Nesse programa nós falamos. Eu vou. Nós vamos. Nós queremos, todos querem. Eu tenho. Nós temos. Eu gosto, nós gostamos, eles gostam. Nós ficamos. Vocês ficam. Você vai pagando, nós vamos pagando. Viu só? É assim que se fala. Lindo, né? Isso mesmo. Não vai sair por aí dizendo nós vai, todos quer, eles gostam. Ai, chega, para! Isso dói muito, muito, muito o ouvido. Viu? Falar assim dói muito o ouvido. Tchauzinho! Tchau, pessoal! Tchau! Agora, beijo para vocês. Até amanhã, tá? Fiquem com Deus.